que o mundo enche a sua vida, você vai se tornar uma pessoa totalmente dominado pela carne. Se Jesus perde espaço, a carne vai reinar. Lembra que é uma batalha entre a carne e o espírito para ver quem te governa. Se o espírito não está te governando, você pode ter certeza que a carne vai dominar seus pensamentos, dominar a sua vida. Você perde o seu governo, você não manda mais, você perde o domínio próprio, a carne que manda. A carne diz, faz isso, você vai fazer. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou, ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, porque eu sei que isso é errado, eu faço. Não é? O mal eu faço. Mas o que é isso, pastor Hugo? Isso é uma força que está na carne, que se tomar o controle da nossa vida, acaba conosco, nos leva ao fundo do poço. E aqui você vê que o segundo passo aqui, depois da idolatria, que a pessoa perde o controle, vem a prostituição. Vamos ler novamente, versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Você vê que a prostituição traz um dano muito sério. Por quê, pastor Hugo? Deixa eu ler aqui no telão, tem uma observação que a Bíblia nos dá sobre a prostituição. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 19. Quando a igreja se reuniu, e eles decidiram pelo Espírito Santo escrever aos gentios que se abstivesse de algumas coisas. E veio a lista. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações de quem? Ídolos, idolatria. Lembra lá? Primeiro, eles caíram primeiro com idolatria. Se abstêm dos ídolos. Segundo, do quê? Da prostituição, do que é sufocado, alimentos sufocados, e do sangue. Não, nós podemos fazer um curso aí desses 4, mas hoje não focar só na prostituição. Por que a prostituição, a orientação bíblica é que a pessoa se abstenha, se afaste? Porque a prostituição é um pecado que a pessoa comete fora. Todos os pecados, a Bíblia diz, você comete fora do corpo. Mas a prostituição, a Bíblia diz que a pessoa comete contra o corpo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Está aqui, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Olha o que ele diz agora. Diz assim: fugir do quê? Da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Presta atenção. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, porque pecado tem relação ao espírito. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio quê? Corpo. Então a prostituição, ela traz uma consequência direta no corpo. Então não fugir da prostituição. Todo tipo de envolvimento sexual fora do que é abençoado por Deus, a pessoa tem que procurar e buscando força do Senhor Jesus para sair fora, porque isso vai trazer uma consequência no seu corpo. Mas que consequência seria? Olha, o corpo sofre, basicamente ele sofre com doenças, sim ou não? Então alguma coisa acontece no corpo que não é boa, que a prostituição traz. Então, prostituição a gente tem que chutar para fora, fugir, né? O apóstolo nem manda resistir e dizer, venha que eu sou forte, eu resisto a você. O apóstolo Paulo diz para fazer o quê, pessoal? Fugir. Quem está vindo ali? É a prostituição? Bicho, eu estou se mandando, sai fora daqui. Amém? Porque se você for dar uma de forte, nós temos aprendido que com carne não se brinca. E nós temos que fugir para onde, pastor Hugo? Olha ali. Fugir para cá, diga graças a Deus. Esse é o esconderijo que vai vencer a carne. Aqui, pessoal, você tem tudo, domínio próprio. Aqui você tem. Então nós temos que fugir, obedecer a instrução bíblica. Porque veja que lá no passado, sem a proteção do Senhor Jesus, a prostituição levou esse povo, caíram 23 mil. Num só dia lá. Negócio bravo. Voltemos lá para finalizarmos, pessoal. 1 Coríntios 10, agora o versículo 9. No versículo 9 tem outra coisa importantíssima, irmãos, talvez a mais de todas.
ele diz: e não tentemos a quem? A Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Você se lembra do caso da serpente no deserto? Vamos lá e ver esse caso que está aqui em Números capítulo 21, o versículo é o versículo 4, quando o povo murmurou. Olha só, olha o que aconteceu com eles. Este será o ministério dos filhos de Coate. Versículo 5. Não, é Números 21. Acho que o rapaz ali não ouviu direito. Números 21, o versículo é o versículo 4. Então partiram do monte Or, a caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou-se muito no caminho. Próximo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo disse: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão e nem água há. Ponto. Só um minutinho. Veja que eles estavam reclamando. Eles estavam angustiados. Não há pão e não há água. Só que preste atenção. Esse momento é um segundo momento. Eles foram à terra prometida. Lá tinha pão, leite, mel em abundância. Diga graças a Deus. Aí eles rejeitaram a terra e voltaram para o deserto. Veja que a segunda volta deles para o deserto, a coisa estava pior. Não havia pão e nem água, mas a culpa era de quem? Eles rejeitaram a terra prometida. Então veja que a situação deles já estava pior, já estava ruim. Mas havia uma comida assim para eles. Não há pão. Claro que havia pão. Deus mandava o maná. O maná era aquela sementinha de coentro que caía todo dia do céu. O maná representa o próprio Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então eles estavam cometendo um grande erro. Eles falaram contra Deus, Deus Pai, falaram contra Moisés. E não aconteceu nada de ruim com eles. Mas quando eles falaram do maná, perceba, ó, eles falaram, vamos ler novamente, o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falaram? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão e nem água. Ok. Aí vem, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Estavam falando de quem? Do maná. E o maná representa quem? Jesus. Veja, enquanto eles falaram contra Deus e falaram contra Moisés, não aconteceu nada de ruim. Porque quem protege é Jesus. Amém? Mas quando eles falaram contra Jesus, que era o pão, eles perdem a proteção. Perdem a proteção. Se Jesus é o único que protege e a pessoa o despreza, a proteção sai. E em seguida, eles foram atacados. Porque sem proteção, o inimigo vê que a pessoa está desprotegida. Olha, no versículo seguinte, não demorou, ó. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. As serpentes, elas já existiam ali, elas estavam por ali. O deserto é infestado de animais peçonhentos, principalmente serpentes. Mas veja que o povo estava caminhando no deserto e as serpentes não tocavam neles, por causa da proteção. E quem protege? Jesus. O símbolo de Jesus nesse tempo era o pão, o maná. Quando eles desprezaram o pão, eles falaram contra Deus e contra Moisés. Houve perdão. Mas quando eles desprezaram o pão, que é Jesus, não tem perdão. A proteção sai e as cobras o atacam. Cobra, serpente, na Bíblia é símbolo do diabo. Meu irmão, a Bíblia diz que o diabo ele anda assim, ó, esperando ao nosso derredor. Então ele está aqui, ó, só esperando a proteção sair. Ele espera a proteção sair. Ele não pode tocar em você. Mas quando essa proteção sai, as serpentes vieram imediatamente.
Deus teve que permitir, porque o único meio pelo qual Deus protege é através do seu Filho. Então, pessoal, quando nós temos entendido a importância do Filho de Deus na nossa vida, está tudo aqui, Paulo está mostrando para a igreja aos Coríntios: não desprezem Jesus, Ele é a vossa proteção. Não deixe Ele se tornar número 2 na sua vida, número 3, número 4, número 5. Ele tem que ser o número 1 da sua vida. Diga graças a Deus, o centro da sua vida. E Ele é tão lindo, Ele te ama tanto, Ele morreu por você, pagou por você, Ele fez tudo por você de graça, amém? Te deu a salvação, Ele te cura, quando você pede Ele te ajuda, Ele te perdoa, Ele é misericordioso com você. Por que uma pessoa tão linda dessa fica lá no final da fila da minha vida? Às vezes Deus lá no céu fica pensando: como esse povo não consegue entender em relação a esse povo da Bíblia? Eles desprezaram o mais importante, que é Jesus. Voltemos lá no versículo 8 para terminarmos, né? Versículo 9, perdão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Está vendo? Paulo está fazendo a ligação daquele maná com Cristo. Assim como o povo tentou a Cristo, não tentemos a Cristo. Cristo é Senhor da nossa vida. E finalizando o versículo 10, ele diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Cuidado com a murmuração. A murmuração é um pecado. E muita gente sofre justamente por não achar que é pecado. Ah, não, murmurar não é pecado, pastor Hugo. Na visão de Deus é. Então a murmuração, o povo cometia muito isso. Quando eles recebiam uma instrução, uma palavra, eles iam para casa. Naquele tempo eles moravam em casas. No deserto eles moravam em tendas, né? E eles ficavam murmurando lá na tenda. Vamos ler aqui rapidamente Salmo 106, versículo 25. Olha o que diz o Salmo 106, versículo 25. Antes murmuravam em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Então eles recebiam uma instrução ou uma palavra, iam para casa, chegavam em casa nas tendas, ficavam murmurando, reclamando. Eles não sabiam que Deus estava olhando. Então eles saíam da presença de Moisés, eles não murmuravam na presença de Moisés, né? Quando eles tentavam enganar a Moisés. Sim, senhor Moisés, nós recebemos. Aí eles iam para casa, iam já murmurando, o marido com a mulher com o marido, os filhos, todos murmurando. Chegava em casa e dá-lhe murmuração, e reclamação, e murmuração. Mas Deus estava vendo tudo. Eles estavam murmurando nas suas tendas. Então a murmuração não é bom para nós. Vamos ver aqui, pessoal, o que o apóstolo Paulo falou. Outra direção importante que está aqui em Filipenses 2,14, que ele diz assim, Filipenses 2,14, fazei todas as coisas, sem o que, pessoal? Sem murmurações, nem contendas. E essa questão aqui não está ligada só ao âmbito religioso, né? Não é só o pastor pregou uma palavra, aí você vai para casa, chega lá, fica murmurando, fica reclamando. Não é isso, mas em todas as coisas. Muitas vezes lá no seu trabalho, o patrão baixou um decreto lá e você chegou em casa, já murmurou, já xingou, já falou, já bradou. Isso não é bom. A Bíblia diz: fazei todas as coisas sem o quê? Murmuração. Se você, mas não estou gostando não, então ora a Deus, Senhor, prepara um trabalho novo para mim, então um emprego melhor, outra porta. É melhor do que ficar murmurando nas tendas, ficar murmurando em casa, levar essa murmuração para dentro da sua casa. Não é isso que Deus quer para nós. Nós não precisamos disso. Diga graças a Deus. Nós temos Deus, nós temos a cobertura daquela nuvem que nos abençoa. E finalizando, vamos ler o versículo, voltemos lá para o versículo 1 Coríntios 10, versículo 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora,
Tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso de quem, pessoal? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Está falando conosco, nós somos a geração do fim dos tempos, né? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Versículo 13. Aí veja só, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A boa notícia é que todas essas coisas vão vir tentar você. Idolatria, prostituição, murmuração e o desprezo a Jesus. Essas tentações virão contra você. Mas aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim: fiquem tranquilos, que quando essa tentação vier, Deus vai ajudar vocês, amém? Essa tentação não vai conseguir derrubar vocês, porque sobrevindo a tentação, Deus mandará o escape. Então todo mundo escapa dessas coisas se estiver olhando para Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Guarda essa palavra. Você tem um Deus que não vai abandonar você jamais. Diga graças a Deus. Ele sempre vai ser a rocha da sua salvação. Amém, pessoal? Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para você ligado conosco aqui no canal 14, a TV Grão-Pará. Esse é o programa Belém na Graça. Esse amigo que vos fala, Pastor Hugo de Oliveira. Você acabou de participar do Mensagem de Fé e é alimento de fé, alimento de vida no seu coração. Semeadura que eu tenho certeza irá produzir frutos de vida, de justiça e de alegria no Espírito Santo para você, para toda a sua família. E olha, eu estou aqui para convidar toda Belém, toda a região metropolitana para o nosso domingo de Santa Ceia. Está chegando o dia, está chegando a hora. Domingo vamos estar aqui participando de uma grande Santa Ceia, de um momento muito especial da igreja. E eu quero convidar você de longe, você de perto, para nós estarmos juntos adorando esse Deus maravilhoso e exaltando ao único que pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz deste mundo. A Bíblia define Deus como luz. Deus é luz. E por que Ele é luz? Meu amigo, quando você passa a se expor diante dessa luz, a receber essa influência, esse impacto, a luz de Deus, ela expele, manda embora, ela expulsa do seu caminho toda a escuridão maligna. Na Bíblia, as trevas representam as forças do mal, que têm roubado, matado, destruído, que têm trabalhado contra você. Talvez você tenha sofrido na família, na vida sentimental, na vida financeira, na vida conjugal. Talvez você é doente e não consegue se livrar dessa situação que te faz sofrer há muito tempo. O que está faltando? Está faltando você se achegar perto da luz. A Bíblia também diz que Deus é uma sombra poderosa. Então, quando você vem para debaixo dessa sombra, você descansa debaixo da sombra do Onipotente. E há uma luz ali que expulsa as trevas malignas, de maneira que você sinta-se em paz, descansado, curado, sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos pregando. Domingo nós teremos 4 reuniões muito especiais, serão 4 momentos de vida. Começa logo cedo, às 7 horas da manhã, o primeiro culto, o primeiro encontro. Traga a família, os amigos, traga as crianças. Nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical, com o curso Fé Infantil, para ajudar a edificar o coração dos pequeninos, para que eles também sejam fortalecidos na fé em Cristo. Então, às 7h30 da manhã e depois a segunda reunião às 9h30 da manhã, depois às 15 da tarde e às 18 horas. Serão 4 oportunidades para você vir de longe, vir de perto. Não olha para a distância, não olha se é longe, se você mora longe, se está chovendo. Não deixa que nada seja um obstáculo
um empecilho para que você venha se encontrar com essa luz poderosa. Olha, eu tenho certeza que será o domingo da sua vida. Sua vida será mudada para sempre pelo poder do nome Redentor e Salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora creia, né? Se nós não acreditarmos, se não colocarmos nossa fé em ação, como é que Deus vai mudar a nossa situação? Deus só pode mudar pela fé. Sem fé é impossível conseguirmos agradar a Deus. O que é a fé? Fé é quando você está consciente, fé é a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que você não pode ver. Quando você está totalmente sobre a rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando você constrói sobre essa rocha, descerão as chuvas, correrão os rios, soprarão os ventos e darão contra esta casa, mas ela não cairá. Porque quando você constrói sobre Jesus Cristo, a rocha eterna, você permanece vitorioso. Você sai de todas as ciladas, as astutas armadilhas que um dia o inimigo tentou lançar contra a sua vida. Então nossa vida só começa a melhorar a partir do momento que nós começamos a construir sobre a rocha, recebendo a luz que é Deus. Olha, Deus tem muita coisa para fazer de bom na sua vida se você crê. Creia, abra o seu coração e creia. Vamos para essa chamada Santa Ceia domingo, já que nós voltamos. Vamos lá. Vem aí, a grande Santa Ceia do Senhor Jesus. Momento especial da igreja. Disse Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54. Neste domingo, estaremos nos assentando no grande banquete de Cristo para comermos do corpo e bebermos do sangue de Jesus. Venha você e toda a sua família passar por um momento de vida e alegria na presença de Jesus. Será na Igreja Internacional da Graça de Deus, Travessa 14 de março 1589, Nazaré, ou na Igreja da Graça mais perto de você. Venha tomar posse da sua bênção. Não percam! Então é isso, Santa Ceia para mudar a sua vida. Venha de longe, venha de perto. Pastor, qual é o endereço da Igreja da Graça aqui em Belém? Olha, nós estamos aqui situados, a nossa sede estadual, aqui na 14 de março, número 1589, aqui no centrão de Belém, aqui em Nazaré. Fica entre a Avenida Governador José Mouché e a Avenida Nazaré. Domingo, 4 reuniões muito importantes, 7 da manhã, 9h30 da manhã, às 15 da tarde e às 18 horas da noite, e vamos adorar esse Deus que vai mudar a sua história para sempre, tá bom? Creia, porque é o passo da fé que nós estamos dando. Quero fazer uma oração agora por você ligado no programa, e eu estou orando esses dias em favor de todas aquelas pessoas que sofrem na saúde. E também estou fazendo a unção com óleo. Deixa eu mostrar aqui o azeite, esse aqui é o óleo. E por que o senhor está ungindo com óleo? Eu estou fazendo essa campanha aqui no programa em favor daquelas pessoas que não têm condições de se dirigirem à igreja. Se você precisa de uma oração física e consegue chegar à igreja, venha à igreja. Mas talvez você está em casa, talvez você está confinado numa cama, talvez você está no hospital, está numa enfermaria, está assistindo o programa, ou você está impossibilitado de se dirigir até a igreja. Você pode ligar na igreja, nós teremos o prazer de mandar o presbítero para ungir você. Mas se o seu caso é emergencial, nós vamos ungir aqui, eu vou ungir a palma da minha mão e eu quero fazer uma oração daqui a pouquinho em favor do seu problema. Eu quero orar por ti, para que você vença esse problema, para que você receba a cura dessa situação. E por que nós estamos usando o óleo, pastor Hugo? Deixa eu ler aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Marcos capítulo 6, o versículo é o versículo 12, que diz assim: Jesus enviou os discípulos para pregarem a palavra de Deus, que diz assim: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Você sabia que essa palavra, no original grego, é metanoia, ou mudança de mente? Então a pregação hoje do Evangelho consiste em mostrar um Deus de amor para as pessoas, porque o Deus de amor aproxima as pessoas. E eles pregavam esse arrependimento, as pessoas mudavam de mente,
enxergavam Deus com a perspectiva de Cristo e suas vidas eram poderosamente abençoadas. E aí os discípulos também faziam isso aqui, ó, e expulsavam muitos demônios, está vendo? Com essa pregação, os demônios caem por terra, eles não podem permanecer oprimindo a sua vida. E aí diz, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, está vendo? Ungiam com óleo e os curavam. Por que os apóstolos de Cristo ungiam os enfermos com óleo? Porque o óleo, ele é símbolo da obra consumada de Jesus na cruz. Está lá em Isaías 53, diz que ele foi moído. E o óleo naqueles dias ele era extraído dessa maneira. Eles colocavam as azeitonas na pedra de mó, moía e extraía o óleo. Então o resultado das azeitonas moídas era o óleo. E o resultado de Cristo moído é o seu direito à saúde. Está vendo que coisa linda? Então o óleo, nada na Bíblia é insignificante, não, tudo tem um significado. E o óleo, o significado do óleo é Cristo moído na cruz, é o direito à cura, por isso que ele era usado na Bíblia associado à saúde, está lá na Bíblia, é só você ler. Agora eu gostaria de orar por você, está aqui o óleo, eu vou ungir, vou pegar um pouquinho aqui do óleo, olha só, vou consagrar, aqui ungir as minhas mãos, e agora eu quero orar por você, você que está em casa neste momento, precisando de um milagre. Estenda as suas mãos, aproxime-se o quanto você puder, se não puder aí mesmo, só estenda em direção à minha, e vamos unir a fé agora, receba por Jesus um milagre agora. Oremos. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, o Senhor por nós morreu na cruz do Calvário, recebendo a punição pelos nossos pecados. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, fomos sarados. E agradou a Deus enfermá-lo. Pai, o Senhor o enfermou, sofrendo a nossa doença e a nossa enfermidade. E agora eu quero ministrar saúde na vida desta pessoa que recebe o Senhor. Essa pessoa que crê em Ti, aonde quer que ela esteja, está em casa agora, acamada, está no hospital, está na UTI, está numa enfermaria, está numa clínica, aonde quer que você esteja, em qualquer município, aí na região metropolitana, aqui em Belém, no município distante, aonde quer que esteja chegando esse sinal de vídeo e de áudio, essa pessoa que conseguiu, talvez até, Pai, com muito esforço, estender as suas mãos, pelo poder do sangue da não condenação, o sangue de Cristo, essa pessoa recebe agora a sua cura pela fé em Jesus. Seja curado, seja livre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você que recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. E graças a Deus. Pai, eu declaro que essa pessoa está abençoada. Meu amigo, minha amiga, desfrute das ricas maravilhas que Deus tem para você, tá bom? Você assiste o programa aqui de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã e também às 21h30 da noite aqui no canal 14. É um prazer falar com vocês e domingo, Santa Ceia do Senhor. Um forte abraço e até lá. Tchau!